Quem me conhece há mais tempo sabe que eu atendo tanto mulheres quanto homens. E eu nunca fiz questão de trabalhar só com o público de mulheres, nunca fiz questão de ser terapeuta de mulheres. Sempre abri espaço para atender homens também na terapia, nos processos de autoconhecimento, na mentoria, porque eu vejo uma necessidade de abrir espaço para os homens, principalmente. Sempre vi essa necessidade. E aí, na semana passada, um, um psicólogo que eu sigo há pelo menos acho que uns 4 ou 5 anos já, Paulo Pimon, ele faz um trabalho exclusivo com homens. Ele trabalha as questões emocionais, as questões psíquicas com homens, né? Ele tem grupo de mentorias para homens. E aí ele estava falando que o Casarré, aquele ator, né, ele estava sendo massacrado, criticado por conta de ter aberto um treinamento lá de liderança para homens. E estava conversando sobre isso e tudo mais e tal. E é interessante a gente falar sobre, né, principalmente porque partimos do princípio de que nós mulheres somos hoje a maioria das pessoas que busca o autoconhecimento. Nós mulheres somos hoje a maioria das pessoas que trabalha os aspectos de saúde mental e emocional. Nós mulheres hoje temos, e cada vez mais, e graças a Deus, nosso aspecto ampliado, nossa voz sendo ouvida, nosso direcionamento sendo articulado. Isso é louvável porque durante muitos anos a gente foi calada, a gente foi silenciada, a gente foi até excluída da sociedade nos tempos lá mais remotos. A mulher não tinha direito a absolutamente nada. E a gente criou um espaço e a gente foi conquistando e a gente foi direcionando isso. E graças a Deus a gente vem tomando mais desse espaço. Só que num contraponto, e é aqui que eu quero trazer a reflexão para você, é sobre o silêncio dos homens. E aí, quando acontece isso, de alguém levantar uma bandeira dos homens, e aí o Paulo não falou só sobre o Casarré, falou também sobre o Legendários, que é um treinamento único, exclusivo para homens, e que faz muito sucesso e vem trazendo, né, cada vez mais adeptos ao treinamento, que também é massacrado, que também é derrubado, que também é estourado aí quando abrem-se os espaços. E a reflexão que eu trago sobre o silêncio dos homens e as questões emocionais que são decorrentes desse silêncio, para que a gente possa refletir juntos sobre isso. Por quê? Esse silêncio dos homens já é natural, porque homens sempre, desde sempre, têm essa característica do silêncio. A comunicação entre homens e mulheres é completamente diferente. Até no âmbito terapêutico, nós somos instruídos a tratar homens diferentes de mulheres. Na mulher, a gente tem um cuidado, a gente tem uma escuta, a gente tem um acolhimento, a gente tem uma sensibilidade. O homem não vai suportar todo esse acolhimento, toda essa sensibilidade, e a gente vai precisar ser um pouco mais incisiva no que a gente vai tratando, até para que o homem não se perca dentro do processo terapêutico, né? E tem toda uma infraestrutura diferencial nesse aspecto, porque emocionalmente nós também funcionamos de forma diferente. E o que a gente precisa ter clareza, consciência, mas principalmente respeito, é que da mesma forma que hoje nós mulheres temos espaço, temos cada vez mais voz,
temos cada vez mais proteção. E isso ainda precisa ser amplamente, né, aumentado. Mas o que leva a, quando o movimento é masculino, quando o movimento é do homem, quando o movimento é contrário, ser massacrado, ser estigmatizado, ser derrubado, ser deturpado? Ah, mas é sobre isso, sobre machismo, sobre feminismo. Tira os ismos da frente e coloca a pessoa mulher, a pessoa homem. A pessoa mulher vem galgando cada vez mais o seu espaço, o seu lugar de fala, o seu lugar de ocupação. No mundo corporativo, ainda é extremamente desafiador colocar as mulheres em posições de alta liderança, porque isso exige demais, biologicamente, emocionalmente, mentalmente. Não é por falta de competência ou de mulheres incapacitadas, mas é porque o mundo corporativo exige essa força e esse posicionamento da mulher. E muitas vezes a mulher tem que abrir mão da maternidade, tem que abrir mão do relacionamento para poder se colocar nesse lugar. E no caso dos homens, é mais fácil para eles, é mais leve para eles. Mas pensa comigo, dentro desse movimento, quando você percebe e começa a olhar para esse lugar desses homens que geralmente descambam para a violência, o que está por trás de todo esse mecanismo. A natureza masculina é diferente da natureza feminina. A natureza masculina é dotada de fúria, principalmente e biologicamente, porque imagina o nosso primo mais distante, o Homo sapiens, se lá naquela época ele precisasse matar alguém, um homem mataria com a baita força que ele tem no seu corpo, na sua estrutura física. Nós mulheres temos também a mesma força, mas de um lugar onde a gente gera vida. A nossa força está lá no útero, está lá na pelve. A gente sustenta uma criança, duas crianças, três crianças, sete crianças, oito crianças, e elas nascem. Imagina a força que não é isso. Biologicamente, a mesma energia, força. Estruturalmente, é diferente. A comunicação é a mesma situação que eu quero dizer, né? Que também é diferente. Os homens, eles têm uma capacidade de abstração que vira meme na internet facilmente, mas que é uma realidade. Eles vão para a caixinha deles do nada. E quando o homem está lá na caixinha do nada, ele não quer pensar em nada. Literalmente isso, ele quer ficar lá, na caixinha dele, de nada. Eles têm essa capacidade de abstração. Nós mulheres não temos isso. Nós mulheres, se a gente entra na caixinha do nada, a gente começa a pensar, né? Meu Deus, o que que aconteceu? Por que que fulano tá fazendo isso? Por que que fulana tá fazendo aquilo? Por que que... blá, blá, blá? A nossa mente, ela já é muito mais criativa nesse sentido. Então, a reflexão de hoje é o silêncio dos homens e os abismos emocionais que estão sendo criados por conta dessa discrepância. O homem não pode, porque quando o homem vai se unir, ele vai criar um complô contra as mulheres, porque quando o homem vai se unir, ele vai fazer uma orgia, vai fazer um bacanal, vai lá chamar outras mulheres lá para ter o harém dele e, né? Por que que a gente não pode pensar que o homem também tem esse lugar de procurar autoconhecimento, de procurar crescer, de procurar se desenvolver? Principalmente porque para o homem chegar no ambiente da terapia e chegar para nós terapeutas com as vulnerabilidades é um ato de coragem que você não tem noção, porque esse homem ele já titubeou, ele já enfrentou, ele já tentou, ele já foi atrás, ele já buscou.
E ele não conseguiu. Perceba a baita coragem que tem o homem quando ele vai para o processo de terapia. A baita vulnerabilidade que ele está colocando ali como necessidade, porque naturalmente ele pensaria que ele pode resolver isso sozinho. 99% dos homens é assim. Eu vou dar conta de resolver isso. Isso é um negócio que vai passar. Isso é um negócio que eu dou conta. Eu vou ler ali umas coisas, eu vou estudar aqui outras e vai dar certo. Que a gente possa refletir sobre essas lacunas que precisam ser abertas, esses espaços que precisam ser abertos, para que a gente seja movimento de acolhimento e não de apedrejamento, não de cancelamento, não de banalização e de destruição. Eu não sei qual é a espécie de treinamento que o Casarré estava colocando em jogo, mas a mesma reflexão que o Paulo trouxe, eu trago. Por que que os homens não podem ter esses espaços para que eles falem, para que eles convivam, para que eles construam, para que eles abram um caminho para entender as próprias emoções? Até para que a gente diminua a violência entre a gente. A violência entre homens e mulheres. Uma violência que hoje a gente vê como está. Uma violência que não precisaria estar aí, mas ela está. Ela é parte. Ela é visível. Precisaria ser dessa forma, desse lugar violento, para que cada um mostrasse a sua força? Não precisaria. Se a gente tivesse criado consciência disso. E ainda eu estou gravando esse vídeo para você um dia depois que eu assisti o filme do Michael Jackson no cinema. Do meu olhar hoje analítico, psicanalítico, de terapeuta, eu olhei para aquele menino e para as situações todas de trauma que ele vivenciou. O meu lado criança, que gostava dele quando eu acompanhava ele com 5 anos, com 8 anos de idade, eu não tinha a mínima noção do que aquele menino tinha passado. Eu só gostava dele, de ver ele cantar, as músicas dele me traziam coisas boas, me trazem coisas boas. E dentro daquele menino tinha um baita de um silêncio, tinha um baita de um abismo emocional. Não só dele, assista ao filme dele se você é fã, porque é filme para fã, não é filme que vai retratar a parte drástica da vida dele depois dos traumas todos explodindo, eclodindo. O filme do Elton John, onde o Elton faz questão de trazer a questão da terapia, faz questão de trazer a questão, é ótimo, né? Ele faz questão de mostrar o quanto a terapia colaborou na vida dele e conseguiu tirar ele de um abismo emocional gigantesco. O filme do Queen. Então, quando a gente pega essas referências masculinas, artísticas, a gente consegue identificar um silêncio abismal no emocional desses homens. E a minha reflexão de hoje para você é sobre isso. Por que que nós, mulheres, podemos ter esse lugar cada vez mais amplo, cada vez mais fácil, cada vez mais divulgado, e os homens ainda não podem? E quando tem, são criticados, são deturpados, são derrubados. O próprio Paulo sofre lá ataques de comentários de pessoas que falam que ele é machista, que ele é red pill, que ele é não sei o quê. E a troco do que essas pessoas fazem isso? A troco do que a gente não pode ter homens e mulheres equilibrados emocionalmente na nossa sociedade?
A troco do que eu, como mulher, preciso derrubar um homem para provar que eu sou melhor emocionalmente, mentalmente, fisicamente? Por que que a gente não pode caminhar em paz, lado a lado, como diria Aristóteles, desiguais na medida da nossa desigualdade? Porque é sobre isso. Mas, tão polêmico quanto necessário, fique você sabendo que se você é inscrito no meu canal e você é homem, você tem voz, valor e verdade para conversar comigo, porque eu atendo homens no processo terapêutico e no processo de mentoria também. E eu fico muito feliz, principalmente quando chega um homem me procurando para trabalhar suas questões, porque eu sei que ali ele precisou enfrentar céus e terras dentro dele para conseguir abrir esse espaço de voz para ele próprio se ouvir dentro do processo de autoconhecimento. Profundo hoje, Ivan. Nossa Senhora, como sempre. Minha imensa gratidão por você aqui. Um grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.